Bom dia, pessoal, aqui é a Ana, declarando bitcoin.com.br de novo. Faltam 10 dias para entrega da nossa declaração do imposto de renda. No último vídeo eu combinei, o pessoal veio aqui e deixou diversas questões aqui pra gente responder, algumas até muito extensas, eu vou ter que dar uma resumida aqui. Gente, de novo, eu não tô conseguindo responder tudo lá no WhatsApp, eu não tô mais conseguindo nem dar retorno pra todo mundo que me manda e-mail lá no blog. Então aqui, ó, qual é o canal que a gente tem que usar? É aqui o YouTube. Vem aqui nos comentários, deixa a pergunta que eu venho aqui e respondo assim que possível, ok? Combinado? Fica comigo até o fim. Tem muita pergunta aqui, eu já dei uma lida, que serve para todo mundo e são coisas recorrentes que todo mundo me pergunta. Então fica comigo até o fim. Já aproveita aqui, curta, compartilha, me deixa o like aqui, toca o sininho que é para me acompanhar nos próximos vídeos, ok? Vamos lá. O Ricardo, ele me parabéns, excelente trabalho realizado até aqui, me recordo de ter encontrado o blog antes do canal. Sim, Ricardo, a gente começou primeiro o blog, né, o canal veio depois, o canal uma experiência nova, tá sendo bem bacana, né, o pessoal tá curtindo bastante, tô recebendo bastante contato, bastante elogio, então tá bem legal mesmo, obrigado por acompanhar. Então, aí ele pergunta com relação às altcoins, coloco elas discriminando o valor total em dólar da quantidade. Ricardo, sempre o que tu vai usar é o valor em reais lá nos bens e direitos, ok? Tudo que tu quiser colocar na discriminação que vai acrescentar a tua informação, tu podes colocar, né? Se é obrigatório tu colocar, não é obrigatório. Mas assim, tudo o que abunda não prejudica, né? Se tu quiseres colocar, se tu tiver todas as tuas contas todas bonitinho para colocar lá, para isso fechar facilmente em caso de alguma coisa, é interessante colocar na discriminação. Mas lá no valor é sempre BRL, sempre em reais, que é a nossa moeda fiduciária. Em que área e qual código para declarar airdrops? Gente, airdrops entra também lá no 99, lá na declaração de bens e direitos, só que ele não vai ter custo. Então o que eu recomendo? Coloca ele como 0,01 e na discriminação coloca ali a quantidade, né, qual é a moeda, como é que ganhou, da onde que veio, quem é que deu, como é que foi, como é que não foi. Por quê? Porque no dia que tu vender, né, ela vai sair com custo zero, vai ser, tudo vai ser ganho, entende? Então tem que ter o cuidado do airdrop. Eu coloco como 0,01 para efeito de ter isso registrado lá no imposto de renda. Eu tenho um saldo muito pequeno de Bitcoin, um custodiante que oferece Bitcoins para empréstimos. Funciona como um CDB de renda fixa. Ele gera um rendimento, etc, etc. Além da declaração de bens e direitos, o valor inicial, em que área declara os rendimentos desse investimento. Aqui a gente tem que ter o seguinte cuidado, tu mandou um X para lá e isso está rendendo, tá, certo? Então vamos ter tu tem um custo, né, que é o quanto tu mandou, esse custo vai estar lá na tua coluna de valor lá em bens e direitos e na discriminação tem ali o valor que tu mandou, certo? À medida que tu for ganhando moedas ali, tu vai, na verdade, estar aumentando a tua quantidade de moedas sem aumentar o custo, tá? Aqui, opiniões divergem, né? No sentido, se tributa isso como rendimento ou se deixa para tributar tudo como ganho. Eu te diria aqui para te tributar tudo como ganho de capital depois. Então, assim, tu tem um custo lá, tu mandou 10 mil, aí segue vindo moeda, daqui a pouco tu vai realizar, não é mais 10 mil, tu tem aí a variação e tu tem a variação também, que é o aumento da quantidade de moedas. Tributa tudo. Eu, assim, na minha experiência, o meu ponto de vista é de que tu pode fazer isso sim, tá? Opiniões divergem aqui e assim, tem questão aqui de critério também, tá? Eu acho que é um critério que passa bacana, passa bem batido. Eu já tive essa experiência e já, não necessariamente com empréstimo, mas já fiz essa experiência também com a Receita e deu tudo certo, não tive problema nenhum. O Diego, boa tarde, Ana, parabéns pelo trabalho, série de vídeos esclarecedores. Gostaria de sanar umas dúvidas com você sobre o caso específico da Negocie. Gente, daí ele relata aqui toda a função da Negocie, que a gente já sabe. Nada alienado, nada de operações, os bitcoins ficaram travados, total dado travamento, posterior desativação da plataforma. Considerando essa situação, declarar bens e direitos no valor de
Ele botou aqui 24 bitcoins. Ou utilizar o cálculo realizado para fim da possível habilitação. Uma coisa que tem que cuidar é assim, né? A habilitação, se eu bem me recordo, a habilitação foi feita posterior a dezembro, tá? Então lá em dezembro ainda não tinha habilitação. Se eu bem me lembro, não tinha em dezembro ainda a habilitação, ok? Então isso é uma situação. A outra situação, declarar em bens e direitos, sim, declarar, mas aqui tem a questão que eu já falei lá no meu e-book, que é a questão do diferido, porque daqui a pouco tu entrou com 1 Bitcoin, agora tu tem 24 Bitcoins, e aí tu vai lançar tudo na declaração de bens e direitos, aquilo vai dar um salto, né, que tu gastou, sei lá, tu botou 30 mil e aí tu tem um saldo de 1 milhão, né, então sim, tem que diferir aí para poder fazer essa realização de forma a tua declaração comportar isso, tá? A tua questão é uma questão bem delicada, tá? Eu te recomendo tu fazer com um contador antes disso dar problema. Aliás, recomendei várias pessoas, né, a fazer isso com um contador e ver com o seu contador a questão do imposto de renda diferido, porque eu não vou dar fórmula para a questão de imposto de renda diferido aqui, porque eu já vi diversas questões. Aqui a gente tem questão da Atos, do GBB, e vou dizer que eu peguei mais de uma questão a qual eu tive que dar tratamento de forma diferenciada, tanto em GCAP como na declaração de bens e direitos, tá? Então, assim, eu não vou ensinar uma fórmula exata, porque aqui não tem uma fórmula exata. Cada um tem uma situação específica e vai ter que analisar ela. Inclusive, se houve saque, se não houve, como é que foi feita a operação, se tudo ficou travado, se até o momento a gente paga, depois difere. Então, aqui entram outras questões. Eu sugiro procurar um profissional. Canal Papo do Porco. Juntos todo mês, com certeza. Enquanto tiver o canal, estaremos por aqui. Beijo, querido. Ele sempre nos acompanha e sempre deixa um recadinho bacana pra nós. Para os meus GCAPs atrasados, você viu como ela fica comigo? Você teria alguma dica de onde obter os índices de correção para pagar os DARFs em atraso? Já passou do mês seguinte ao da venda. Obrigado. Sim, querida, a tua pergunta é importante para todo mundo, porque tu não fica catando índice na internet, tu vai lá no Google lá e coloca lá Cicalc Web, procura o programa da Receita Federal que faz o cálculo para ti, é o Cicalc Web. Lá no Cicalc Web tu vai colocar os teus dados, o DARF, e ali vai sair calculadinho, bonitinho para ti, sem tu catar em lugar nenhum, sem risco de erro, porque o cálculo é feito pela própria Receita Federal, ok? Fica comigo, isso é uma coisa que todo mundo me pergunta, muito importante a pergunta. Mais uma coisa, tanto faz eu lançar no GCAP o valor bruto da venda, discriminar a taxa, ou lançar o valor líquido e não pôr a taxa? Na prática, matematicamente, sim, né? Tanto faz. Eu costumo fazer os dois quando eu faço o mapa completo do cliente. Tem cliente que chega aqui já com uma operação pronta, líquida, aí a gente acaba lançando o líquido, né? Mas assim, matematicamente o resultado vai ser o mesmo. Então, tu não vai ter problema se tu fizer de uma forma ou de outra, né? Então, seja prático, faça aquilo que tu tem. Ana, me chamo Paulo, parabéns pelo interesse em passar informações. Me aventurei no mundo das criptomoedas. No GCAP, devo informar mensalmente toda a venda de criptomoedas que eu fizer, mesmo que o valor seja bem baixo, tipo R$1? Não. O GCAP, tu só vai preencher GCAP quando tu tiver alienações acima de 35 mil mês. Aí tu vai preencher GCAP. As abaixo não vão a GCAP. Tu vai ter lucro isento e isso vai direto lá para os lucros isentos do teu lucro. Só para complementar, tem gente que me pergunta o que é alienação. Alienação é venda, gente. Lembrando também que permuta também é uma forma de alienação. Pergunta pertinente essa dele. Na declaração de ajuste anual, na parte de discriminação, devo informar somente as compras de criptomoedas, pois as vendas já foi informada no GCAP no devido mês. Se couber, informa tudo, compra e venda, etc. Se não couber, foi muita operação, informa o saldo, onde é que ele está, e especifica que tu tem um controle à parte com isso, considerados a custo de aquisição menos o custo de venda. A partir de quantas operações de venda de criptomoeda posso fazer saldo médio? Gente, não tem isso de saldo médio. A gente já falou disso. O que existe é o custo médio. Não é saldo médio, é o custo médio. O saldo da sua cripto, você vai chegar para uma conta matemática. A conta matemática que é o valor que tu compraste menos o custo daquilo que tu vendeu.
Saldo médio, não. Ao fazer a venda de criptomoedas do exterior, tem que informar no GCAP a cotação do dólar do dia da venda. Olha como é importante. Fica comigo. Ó, se eu fizer o saldo médio, o saldo médio já falamos, esquece isso de saldo médio. Faz a conta matemática. A coisa aqui é matemática, não é saldo médio. A gente trabalha com custo médio e o saldo vai ser matemático. O que eu oriento aqui, ó, lá no GCAP, vamos prestar atenção. Olha a dificuldade que todo mundo tem aí pro GCAP, tá? Então, assim, ó, quem tá conseguindo fazer o seu controle, todo ele, em reais, em separado, e o controle tá bonito, bacana, tudo ok, vai a GCAP considerando já tudo em reais lá e tudo Brasil. Por que isso? As pessoas já têm muita dificuldade de montar o GCAP, né? Se for separar isso lá ainda, o Brasil exterior, isso vai dar uma confusão tremenda. Então, assim, ó, preferencialmente tenha tudo isso montado à parte e já leva isso pro GCAP tudo em reais e já leva tudo Brasil. Até porque assim, onde é que tá tua carteira? Tua carteira tá aqui no Brasil. Onde é que tá tua Brasil? Então assim, se tu tiver esse controle, tiver condições de ter feito tudo em BRL bonitinho, já leva lá tudo pronto, que é pra não dar confusão. Até porque a gente sabe, assim, ó, que tu fez uma compra, passou pelo Brasil, foi pro exterior, voltou, fez... Então, assim, ó, Brasil, gente. Tudo Brasil, que é pra não dar confusão no GCAP. Pode ser que tenha gente que queira me matar aqui. Eu já fiz essa experiência várias vezes e sempre deu certo. Nunca tive problema. Quando é que isso vai te dar problema? Quando tu não sabe o que tu colocou lá. Se tu tiver tudo pormenorizado que tu colocou lá, o que tu fez aonde, isso não vai te dar problema nunca. O Alarcon, bom dia, Ana. Uso uma exchange nacional que cobra taxa de transação, o MBTC, não sei se todas cobram. Aí ele me relata uma série de compras e vendas dele aqui e tá me dizendo que a empresa, ao fazer a transferência, não demonstra a taxa de transferência para ele. Eu não vou fazer a conta toda aqui com ele, até porque nem cabe toda ela aqui no vídeo, o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou te dizer o seguinte, de que forma tu comprova isso? Tira um print daquilo que tu mandou e aquilo que tu recebeu, né? Pega a hash da operação, tira o print da operação na hora que ela tá na corretora e na hora que tu recebeu na carteira. Então tem uma série de formas aqui de tu comprovar isso sem ter maiores estresses. O Ancapixabas, Ancapixabas. Obrigada, Ancap, pela audiência. Eu fico muito faceira quando tem Ancap aqui me dando audiência. Beijão, Ancap Capixabas. Ele tá me dizendo aqui que o estúdio faz a gravação de tela. Ó, depois de julho eu prometo que eu vou dar uma olhada. Eu já comprei o programa, eu só não aprendi a usar. Eu vou aprender a usar e vou fazer umas gravações de tela depois pro mensal, tá? Ariel, agradeço pela resposta e caso queira gravar vídeos para simular, utilize o programa. Tá, olha aqui, gente, a partir de julho eu prometo que eu vou tentar gravar tela. Depois eu tenho várias perguntas aqui do Isaac. O Isaac fez 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, sendo que uma delas é: alguém sabe o contato profissional da Ana? O Isaac já me achou, o Isaac já está comigo. Então as perguntas do Isaac eu já estou respondendo diretamente para ele, ok? Flávio Firmino, obrigado, Ana, temos que ajudar esse canal a crescer. Obrigada, querido, tem que ajudar sim, fica comigo, curta, compartilha, toque o sininho e ajuda sim, porque eu não peço doação para ninguém, o canal não tem patrocínio nenhum, a gente tá aqui sozinho, só na boa vontade, eu respondendo para vocês diretamente. Como ficaria, pergunta do Marcelo, outra pergunta, como ficaria uma transação de Bitcoin realizada por engano, tipo alguém te depositou de forma errada uma montoeira de Bitcoins e sem querer caiu na sua wallet, mas tu não pediu para receber e nem vendeu nada, ou seja, pode ser visto como uma doação? Se sim, como provar esse presente divino para esse leão brabo? Olha, gente, já me perguntaram isso no podcast, num podcast que eu gravei, já me perguntaram, aliás, onde eu vou me pergunto isso, mas e se eu receber e veio de uma fonte... Gente, eu vou dizer o seguinte, a possibilidade disso acontecer é uma possibilidade ínfima, né? Mas assim, vamos que isso aconteça. Se isso acontecer de fato, né? Você vai tributar tudo sem custo, né? Só assim, ó, tenha em mente que a Receita Federal, como qualquer outro órgão, né? Se você receber uma pá de Bitcoin, né? E ao vender esses Bitcoins você não tiver origem para isso, né?
a Receita vai cair em cima de você querendo saber, querendo que você prove que aquilo não era teu, que isso veio, que isso apareceu do nada, né? Então, assim, muito cuidado aqui, tá? Para que isso seja de fato, de verdade. Mas assim, se for de verdade, eu também quero. Posso inclusive dar o número da minha carteira aqui, eu tô aceitando, tá? É uma situação tão ímpar e todo mundo me pergunta a mesma situação. Então gente, assim, vamos cuidar, assim, tá todo mundo tendo a mesma ideia. Não é uma ideia que tem tudo para não colar se não for verídica, tá? Então só use esse recurso se for verídico, porque senão vai dar um problema grande aí de falta de origem, tá? Ana, uma pergunta. Posso ter comprado, do Marcelo também, uma cripto aqui no Brasil e ter vendido a mesma para um colega meu? Fica comigo até o fim, olha só. Posso ter comprado uma cripto aqui no Brasil e ter vendido a mesma para um colega meu. Ou seja, recebi na minha conta pessoa física o valor na qual negociei pessoalmente com ele e enviei a cripto diretamente a ele sem passar por exchange. Como ficaria isso para o Carneleão? Quando tu fez essa transferência, na verdade, tu fez uma venda. Como tu não fez dentro da exchange, a gente tem duas questões aqui. Se tu vendeu e foi acima de 35k, tu tem que apurar o GCAP, tá? Se foi abaixo de 35k e foi com lucro, tu tem aqui o lucro isento, vai para tua declaração de imposto de renda. Lá na tua declaração do imposto de renda, tu vai informar que tu fez essa venda aqui pro fulano de tal, CPF tal, tadanana. O que mais tu tem que fazer? Tu tem que fazer a IN 1888. Por quê? Porque é uma operação fora de exchange, certo? Então, se essa operação for superior a 30 mil reais, tu tens que preencher a IN informando que tu fizeste essa transação com teu colega, ok? Gênio, acho que é assim que pronuncia, não sei. Mesmo sem edição, seus vídeos são ótimos, de qualidade melhores que certas edições, imprescindíveis quando se trata de conhecimento. Estou admirado e iniciando um estágio de tranquilidade mediante a competência e simplicidade com as quais nos apresenta e explana tais conteúdos. Baixei seu material, estou lendo, assisti todos os vídeos para não articular perguntas redundantes ou que alguém já tenha feito e continuo te acompanhando. Dentro de alguns dias te lançarei minhas dúvidas, seguindo o conselho do Rossello Lopes. Melhor fazer a pergunta imbecil do que ser o imbecil que não faz a pergunta. Aguarde-me, senhorita Ana. Pode fazer a pergunta, assim, querido, que eu te respondo. Obrigada pelos elogios aqui. Muito obrigada. E eu fico muito faceira, assim, de ver que o pessoal curte. Aqui o Wagner, tem uma coisa aqui muito importante. Wagner, bom dia, Ana. Pode nos explicar um pouco sobre a IN? Tem um programa específico? É dentro de um programa da declaração anual? Outra pergunta, se eu comprar um BTC e segurar ele por vários anos, 5 anos, o hold, todos os anos preciso informar que tenho eles? Em caso de venda e prejuízo, preciso informar em alguma parte e como faço? Vamos para... Gente, a IN, ela tem o layout próprio dela. De que forma tu preenche ele? Se tu for fazer sozinho, manualmente, tu vai entrar lá na Receita, no site da Receita Federal. No site da Receita Federal vai entrar lá com a tua senha ECAC. Lá na tua senha ECAC, tu entra lá no teu portal. Lá tu vai entrar em cobrança e fiscalização, obrigações acessórias, e lá tu vai achar onde tu preenche a IN. Lá tu pode preencher a IN de forma manual, tá? Então, assim, a IN é só lá que tu vai fazer. Qual é a outra opção? É tu gerar o arquivo da IN. Existe o layout que a Receita informou, isso tu pode achar lá na Receita, pode procurar no Google, tem o layout para gerar o arquivo, também para enviar, também ali no mesmo lugar, tá? Então, assim, não tem um programa gerador pela Receita, não. O que tem é o layout que a Receita cobra isso e tem ali o campo aonde tu entrega isso. Isso de tu holdar 5 anos, sim, se tu holdar 5 anos, tu precisa informar que tem ela os 5 anos. Em caso de venda e prejuízo, preciso informar em alguma... Sim, em caso de venda, tu tinha... veja bem, tu tinha, sei lá, tu comprou por... Deu a zebra, tu comprou por 50 mil e aí quando tu deu aquela caída lá e tu vendeu por 30, né? Teve um prejuízo de 20 mil aí, o que tu vai fazer? Tu vai informar lá na tua declaração de bens e direitos, tu tinha ela lá por 50 mil, certo? Ali tu vai dar baixa. Lá na discriminação, tu vai informar que tu fez essa venda baixa. Eu sempre recomendo o seguinte:
Quando for uma venda com muito prejuízo e vendas assim específicas, tira print da venda, fora o extrato, tira o print da venda também, que é para comprovar que efetivamente houve o prejuízo. Isso é a mesma coisa quando a gente compra aquele Bitcoin barato. Comprou Bitcoin barato, quer provar? Como é que tu prova que tu comprou o Bitcoin barato, que tu não pagou aquilo que ele tá, né? Como é que tu tendo o print da operação, tu tendo a transação financeira, tenha a documentação disso. O Wagner, declarando o Bitcoin ok, esses vídeos ajudam muito. Obrigado por responder, obrigado, querido. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando. Sim, já vem raiando 10 dias. É o do cada um, cada um. Lucas, boa tarde, Ana, tudo bem? Qual seria a sua recomendação para quem tem criptoativos desde 2017 e quase nunca vendeu? Na realidade, até queria deixar tudo organizado, mas como tem muito tempo e não sei como descobrir o valor de aquisição na época, tendo em vista que fui comprando diversas moedas e deixei parado para ver se um dia sobe. Ainda estou perdendo bastante dinheiro, mas queria aprender a declarar. Lucas, eu vou te dizer o seguinte. É muito bom que tu tenha um monte de Bitcoin, né, guardado, tá? O muito ruim é que o dia que tu for realizar isso, tu não tem nada disso declarado. Tu não vai ter custo nenhum disso, nem origem nenhuma disso. Então, assim, o que eu te recomendo é remonta as tuas operações. Tem alguns clientes meus que disseram já pra mim, nessa situação de fazer os últimos 5 anos, que quando a gente faz isso de ir atrás das operações, que é quase que fazer um exame de próstata, tá? Mas é assim, a gente se depara com as operações lá atrás, de como é que fez, como é que não fez. Então, assim, não existe essa possibilidade de tu não ter nada. Alguma coisa tu tem. Eu te diria assim, ó, tenta remontar ao máximo as tuas operações e agora. Não fica esperando. Não fica esperando, porque se tu deixar... o que vai acontecer? Em dado momento, um dia tu vai querer usar e tu não vai ter como usar tuas moedas, tu vai ter um problema maior. Então, o que eu te indico é procura, remonta e declara. Essa é a recomendação que eu te faço. Então, gente, faltando 10 dias, como eu sou guarda-livros, eu imprimi aqui no papel, né, o que vocês queriam saber, pra mim não ter que ficar lendo direto no vídeo. Faltam 10 dias. Quem ficou comigo aqui até o final, vou dizer de novo, curta, compartilha aqui o vídeo, toca o sininho para receber a atualização, curte lá nosso blog, nossas mídias, curte tudo que a gente tem e perguntas aqui, deixa aqui no vídeo que eu vou tentar vir aqui ainda antes da entrega do imposto de renda, fazer mais, pelo menos mais um vídeo antes da entrega, eu ainda vou fazer, ok? Um beijo grande e uma ótima semana a todos aí. Beijão, tchau, tchau!